Durante a palestra, eu levo os participantes a uma viagem de volta ao Titanic. E como mapa dessa viagem de volta, eu utilizo o modelo dos 5 estágios de uma crise. Quais são esses 5 estágios? O primeiro é o pré-crise. O pré-crise é onde está tudo bem, tudo está ocorrendo bem, mas os primeiros sintomas começam a aparecer. Que sintomas são esses? Algumas pessoas da organização ou fornecedores manifestam determinadas preocupações. Um alerta, aquele pisca amarelo, né? Exatamente. Por exemplo, uma estatística importante nessa etapa é que até 90% das pessoas que estão envolvidas no projeto, como eu mencionei, podem dizer com uma certa antecedência se o projeto está andando na direção correta. A má notícia é que até 70% dizem que tentam falar com as chefias e não são escutados. O pior é que 20% aproximadamente dizem que não tentam mais falar. Ou seja, eu já cansei. Vocês querem fazer isso? Ótimo. Vamos fazer, eu estou aqui. E isso é devido, nesta fase acontece, novamente, com relação às percepções. Risco é pessimista, falar sobre riscos é pessimista, não tem espírito de equipe, está indo contra a empresa, não está aceitando a posição da liderança. Então, se isso não for discutido alinhado, esses sinais passam despercebidos da organização. Agora, existe uma forma certa de falar também, né? Porque às vezes a forma como você coloca, você pode agredir e realmente você coloca uma barreira para quem está ouvindo, não consegue entender qual é a mensagem que é em favor do crescimento da empresa, né? Exatamente. Esse é o grande ponto. Isso é tão importante que eu tenho até uma palestra também, que é parte da sequência de palestras associadas ao Titanic, é como falar sobre risco sem parecer um pessimista. Falar com o seu chefe... Mas toma cuidado, não é tão ruim assim. Para justamente não criar barreiras de comunicação. Roberta, é perfeito. A forma como o subordinado fala com o chefe, ele mesmo pode começar a criar uma barreira de comunicação. Então, temos percepções e atitudes e comportamentos dos dois lados. Sim. Então, por isso que dentro dos workshops eu tenho sessões de trabalho em que as equipes trabalham na identificação e na percepção desses elementos. Eu acho que ainda dentro desse ponto, né, Pedro, a gente tem a questão da inteligência emocional que precisa ser dos dois lados. Perfeito. Né? Então, assim como o chefe, o gestor, às vezes quer mostrar poder e de uma forma antiga, né, colocando poder e força e às vezes não existe a questão da colaboração com o seu funcionário, acaba perdendo. Da mesma forma, quando o colaborador não consegue se expressar de uma forma que ele construa algo, né? Ao invés de parecer que ele está destruindo o processo do seu gestor. Exatamente. Está tendo uma atitude negativa. Então, aprender a falar sobre riscos, aprender a identificar crises em informação. Isso é algo que, por isso que a própria Agência Espacial se interessou por algo, que eu tenho outra ferramenta, eu posso falar mais à frente, que é o mapa de percepção de riscos. Numa determinada organização, até 60%, 70% da equipe que estava envolvida num projeto que era crucial para a organização, achava que aquele projeto ia ser um desastre anunciado. A administração, a alta administração e a chefia, achava que o projeto estava tranquilo, que ia ser um sucesso. Então, quando você tem essas diferenças de percepção, se elas não são discutidas, se as barreiras de comunicação, elas continuam, isso gera o que se chama surpresas previsíveis. Ou seja, são os desastres anunciados. Muitas vezes o alerta vem da própria mídia. Vamos examinar um dos casos, muitas vezes você olha na mídia diariamente, aconteceu uma surpresa, a administração não sabia. No dia seguinte começa a aparecer relatório X, tentou avisar a organização. E-mails internos da organização indicavam que ia ser um fracasso. O fornecedor já havia falado. Tempos do desastre em Brumadinho é um exemplo dele. Acaba sendo exemplos padrão. Por exemplo, quando o Titanic afundou, o vice-presidente da organização disse: eu não posso imaginar, o Titanic é inafundável. Como o Titanic afundou? Então, e realmente ele não tinha essa visão. Então, nessa pré-crise é uma excelente oportunidade para se identificar esses alertas. Esses alertas podem vir da imprensa, da mídia,
de outros departamentos, de outras áreas, muitas vezes as organizações constroem silo. O departamento A não conversa com o departamento B. Vou dar um exemplo. O Titanic colidiu com o iceberg que ele mesmo alertou. Isso eu tenho documento, eu mostro isso na palestra. Levantamentos que eu faço para medir para a dispersão de percepções, muitas vezes esses silos, esses departamentos separados acabam criando mini culturas próprias. Não trabalham de forma colaborativa. Eu acho que a grande sacada que eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores é como impedir que essa crise se instale. Ok? Primeiro, atentar para os sintomas da crise. Crises não acontecem por acaso. Elas são formadas por uma combinação de elementos que acabam provocando a crise. A boa notícia é que eles emitem sinais dentro da organização. Esse sinal pode vir de fornecedores, da mídia, de um departamento A, de um departamento B. Então, como evitar? Prestar atenção nos sinais que vêm da própria organização. Escutar a organização nos diversos níveis. Eu acho que a grande sacada é a gente ouvir um pouquinho mais, né? Ouvir um pouquinho Perfeito. mais quem está do nosso lado, a nossa família, o nosso gestor, o nosso funcionário. A gente aprende a ouvir, né, Pedro? Sinais estão lá por todos os lados. Ok, então muito obrigada pela sua participação, sucesso. Olha, muito obrigado, Roberto. Isso aí. Um grande prazer. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.